Pessoal, meu nome é Ivanete e eu vou ser a prof de vocês agora. O que nós temos? Eu vou fazer um pequeno resumo de algumas coisas que vocês já viram e que se faz importante neste momento. Primeiro deles, qual o conjunto que nós trabalharemos? O conjunto dos números naturais. O que isso significa? Que os números que nós utilizaremos serão os números 0, 1, 2, 3, 4 e sucessivamente. Como é que eu sei identificar esse conjunto? Esse conjunto a gente chama de conjunto que serve para contar as coisas, né? Quantidade, não coisas quebradas, né? Não vamos colocar aqui meio quilo, é para coisas inteiras, coisas para contar coisas. Uma caneta, duas canetas, três canetas e assim vai. Bom, quais operações vocês já viram? Adição e a sua inversa. O que é inversa? É a operação contrária que você, manipulando ela, você consegue chegar no resultado anterior. É como se fizesse a prova real dos números, né? Então, adição, eu tenho subtração. Depois vocês fizeram multiplicação, vocês veem multiplicação com x, mas pode ser que alguns livros, já no sexto ano, apareça uma bolinha. Às vezes eu coloco bolinha, às vezes eu coloco x no material, mas tanto faz, tá? Mas, comumente, alguns livros já têm esse número, essa expressão. Eu não sei se é o caso de vocês. Eu não tenho ele em casa ainda. Bom, e depois tem a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. O que seria essa operação inversa? A gente vai falar várias vezes, em várias aulas, até que vocês começam a assimilar esse tipo de situação. Bom, o que nós iremos ver a partir de agora? A potenciação. O que é a potenciação? É a gente pensar num número qualquer, né? E colocar um outro número sobre esse número. Por exemplo, vamos pensar assim, 2 e vou colocar aqui bem em cima desse número, imagine que aqui é a linha do teu caderno, né, e aqui é a linha superior ali. Bom, aqui, quem é esse 2? É a minha base. Quem é o 3? Não é menos 3, tá? Aqui é... Quem é o 3? É como se eu estou simulando aqui um caderno. É o meu expoente. E o resultado disso é a minha potência. Então, o que seria? Quem é 2? Aí eu vou ter assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu tenho a potência. Ou seja, eu vou ter a base, o expoente e a potência. E esses aqui são os fatores. Como é que eu vou fazer isso? Sempre que eu tenho a base, eu vou repetir o número de vezes que está no expoente. Outro exemplo, 5 ao quadrado. Bom, o que é 5 ao quadrado? É 2 vezes o 5. Posso usar aqui a bolinha? Posso. 5 vezes 5? 25. Ok? Outro exemplo. Vou pegar outra caneta aqui. Vamos pegar números pequenos, porque senão vai dar uma numeraiada. 3. Vamos colocar na quarta potência. Essa é a maneira que a gente fala. Algumas leituras especiais, eu vou mandar o material, tem mais explicadinho. Que é só para ter uma visão geral do que a gente vai ver. Bom, 3. Quem é 3? Pode ser esse vezes 3, vezes 3, vezes 3. Vocês podem fazer essa mesma ligação que eu fiz aqui, então vai ficar 3 vezes 3. 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Então, base é 3, o expoente é 4 e a potência 81. Esses parzinhos facilitam na hora de fazer a conta. Você pode puxar aqui, né? Aqui não deu para puxar. Faltou a folha. Então, vocês vão fazer esse tipo de operação a partir de agora. E essa operação é a potenciação. Tem 2 casos especiais de potência que conseguimos expressá-los de maneira geométrica. A gente consegue imaginar como seria essa potência. A primeira delas é ao quadrado, um número qualquer. Vou colocar n de número, qualquer ao quadrado. Quem que é o n? N é um número. Vamos chamar esse n de número. Que número? Um número qualquer. Qualquer número. Eu posso colocar 9, 10, 11, qualquer número. E o 2 é 2 vezes esse número. Então, vamos pensar na forma geométrica. Vamos ter aqui, ó, 1 ao quadrado. A gente fala assim, 1 ao quadrado. É a mesma coisa que 1 vezes 1.
Quantos quadrados eu tenho em 1 ao quadrado? Eu tenho apenas 1. Agora vamos para... Quantos quadrados eu tenho aqui na base? Ó, lembra-se da base? 2. Então, meu n vale 2 nesse caso. 2, a minha base continua sendo 2, que é o meu caso especial. Quanto é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. Quantos quadrados, né, com base 2, eu tenho dentro do quadrado? 4. A mesma coisa aqui. Agora eu tenho na base 3 quadrados. Então, eu tenho 3 e continua sendo a base 2. Desculpa, o expoente 2. Então, vai ficar 3 vezes 3. Bom, quanto que é 3 vezes 3? 9. Quantos quadrados eu tenho? 9. E essa ideia, ela é infinita. Eu vou ter uma base de quadrados iguais, e o número de quadrados que eu vou ter vai ser o número de quadradinhos pequenininho, que vai ser nada mais do que os fatores que eu vou ter aqui, o número vezes ele mesmo, né? O outro caso especial é o cubo. A gente tem a base, um número qualquer, e o expoente é sempre 3, que também pode ser expresso de forma geométrica. Então, eu tenho aqui um quadradinho, né, com base 1, então a base é 1, e vai ser 1 ao cubo. Então, quanto que é 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1, tem quantos cubinhos aqui? 1. Bom, agora eu tenho, na base, aqui eu tenho 2 quadradinhos. Então, a base é 2, o expoente continua sendo 3, porque eu estou falando de um número ao cubo. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4 vezes 2, 8. Então, um quadrado de lado 2 tem 8 cubinhos aqui dentro. Dá para vocês desenharem. Nesse caso, eu sempre vou fazer desenho mão livre, tá? No material vai ter uns quadradinhos mais bonitinhos. Mas a ideia é que apenas esses dois casos a gente consegue fazer ele de maneira física, geométrica, ok? O outro caso especial da potência é potência de base 10. Então, eu tenho um número, por exemplo, 10. Qual que é o expoente do 10? Ah, o expoente do 10 é 1, porque tem um zero. Ah, eu tenho um expoente do 100. Qual que é o expoente do 100? A base continua sendo 10. Quantos zeros eu tenho? 2. Então, o expoente é 2. Ah, é 1000. Minha base sempre, por isso que fala base 10. A base é 10, o expoente 3 zeros. E assim sucessivamente. Se eu tiver aqui 4 zeros, a base é 10, porque essa chamamos de base 10, e o expoente é 4, ok? Quando o número é um número natural, mesmo que ele seja um número grande, né? Por exemplo, 90. Eu posso escrever ele na base 10? Pode. Basta eu colocar o 9 vezes 10. Quanto que é 9 vezes 10? 90. Então, tá aqui na base 10. E 300? É 3 vezes 10. Só que 100 é quanto? 100 é elevado elevado na segunda potência, né? Ou ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 10 na segunda potência. Ou ao quadrado, tanto faz. E aqui eu vou ter 5 vezes 10. Qual que é a potência de 3? Quando eu tenho 3 zeros? É o cubo ou na base 3. Então, aqui eu tenho... Base não, expoente. Eu fico toda hora comentando base. Tô com base na cabeça. Então, eu vou ter 90. É 9 vezes 10. 300. É 3 vezes 100, que é o mesmo que 10 na 2. E 5.000. É 5 vezes 10 na 3. Porque 1.000 é quanto? É 10 na 3. Ou vocês podem fazer passo a passo. Por exemplo, vamos colocar aqui 7.000. Passo a passo seria 7 vezes 1.000, que é igual a 7 vezes 10 na 3. Evitem me mandar a resposta, apenas a resposta. Por exemplo, 2 na 3, 8. Eu não quero esse tipo de resposta. Por que que eu não quero? Porque eu já estou dando o gabarito para vocês, senão vocês só estariam copiando o gabarito. É importante que vocês façam esse passo aqui, certo? De fatores, é importante que os fatores apareçam na conta. Por quê? Porque quando vocês chegam mais para frente, vocês esquecem, vocês já fazem no automático. E o erro mais comum, que você já tem que começar a evitar, então, quanto mais vezes vocês repetem, menos erros vocês cometem. 2 na 3, quando vocês estão lá no terceiro ano do ensino médio, no primeiro ano, vocês vão fazer 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. 6 é igual a 8?
de jeito nenhum. Se 6 não é igual a 8, essa maneira aqui está errada. E é esse tipo de coisa que vocês devem evitar. Por isso a prof quer que vocês façam sempre, coloque os fatores, ok? Outra coisa, os sinais. Tem 2 sinais que vai aparecer muito nas nossas aulas. Talvez vocês já o conheçam. Só quero diferenciá-los para vocês. É o sinal de maior e o sinal de menor. Ah, mas eu não sei, prof. Como é que eu vou saber qual é um, qual é outro? Vamos fazer o seguinte, eu tenho um macetezinho. Para ser maior, vocês imaginem um traço aqui. Se o número formar 7, parece um 7, né? Meio deitado. Ou o menor. Sempre o menor é mais fácil. O menor parece 4. Se eu cortar, fazer um tracinho, e esse parecer um 4, ele é menor. Se parecer um 7, ele é maior. Decora ou apenas aprenda um, porque se você sabe qual que é o menor, o outro é o maior. Né? No início da aprendizagem, em vez de aprender 2 coisas, aprende uma primeiro, depois a outra coisa vem como resultado da aprendizagem da primeira.